Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Eu já quero trazer uma mensagem, uma palavra sobre a Santa Ceia do Senhor. Esse é o tema da mensagem. A Santa Ceia, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, sobre o que ele falou sobre a ceia, acerca da ceia do Senhor. Amém, amados? Você encontrou o texto? 1 Coríntios 11, 23 em diante. Nós vamos lendo aqui e vamos pincelando, falando dentro do texto aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, a Santa Ceia não é uma invenção minha, não é uma doutrina minha, mas o que eu estou ensinando a vocês, o que eu passo a falar com vocês, eu recebi do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode receber coisíssima alguma se do céu não lhe for dado. Toda dádiva, todo dom perfeito desce diretamente do Pai das luzes, onde não há variação de luminosidade. Então Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. É igual a parábola, a história que fala do mestre e do seu discípulo, que estavam andando juntos, e o mestre, ele encontra ali um escorpião morrendo afogado no rio, e ele vai tentar tirar o escorpião pica ele vai tentar a segunda vez, de novo leva uma ferroada, 3 vezes, e o discípulo diz: mas mestre, as 3 vezes que tu fosse tentar salvar o escorpião, ele te ferroou, e tu ainda tenta salvá-lo, mesmo depois dele ter te agredido. E ele diz: olha, a natureza dele é ferroar, mas a minha natureza é ajudar. Cada um dá aquilo que tem. A Bíblia fala que quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles iam entrando no templo, para a oração, ali havia um homem coxo que era colocado ali na porta formosa, e a Bíblia diz que todo dia colocavam ele ali, e aquele homem estende a mão para receber alguma moeda de Pedro ou alguma moeda de João, mas Pedro e João não tinham nenhuma moeda. Então Pedro olha para aquele homem e diz: eu não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. E o tomando pela mão, seus artelhos se firmaram, de um salto ficou de pé, entrou no templo, louvando, cantando e adorando ao Senhor. Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu te dou aquilo que eu tenho. O que é que nós temos dado? O que é que nós temos oferecido às pessoas? A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. A ninguém pagueis mal com mal. Então nós temos que aprender a dar, e nós só damos aquilo que nós temos. Se alguém é frustrado, ele dá a frustração. Se alguém é amargurado, ele vai exalar a amargura. E nós temos que ter Cristo na nossa essência, para podermos transmitir o Senhor, para podermos exalar o bom perfume de Cristo. Amém, querido? Olhe para o seu irmão e diga: você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Agora dê um cheiro. Está cheiroso aí, esse irmão, essa irmã?
Cada um dá, cada um oferece aquilo que tem. E ele diz: olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E é isso que eu estou entregando a vocês. Eu estou entregando algo que Deus me deu, algo que foi dado de Deus para a minha vida, que nós possamos transmitir aquilo que é de Deus. Estamos aqui terças, quintas, domingo, nós temos a Bíblia em casa, nós temos livre acesso a Deus em qualquer lugar para orar, para buscar. Então tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, temos recebido nesse lugar de Deus. Eu tenho que amanhã no meu trabalho, eu tenho que hoje na minha casa, eu tenho que na minha vizinhança, aonde eu chegar, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que exalar o que eu recebi, eu tenho que distribuir aquilo que eu recebi de Deus. Amém, amados? E é isso que ele diz: olha, o que eu vou dar a vocês, o que eu vou ensinar a vocês, o que eu tenho ensinado a vocês, não é algo de mim, mas eu recebi do Senhor, e eu também vou estar entregando a vocês. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu acho tremendo que a traição que Jesus recebeu de Judas, não o paralisou. Apesar de Pedro ter o negado 3 vezes, aquilo não o paralisou. Apesar de todos os discípulos terem corrido, fugido, o deixado só, quando os centuriões o levavam para o sinédrio, para ser julgado pelos sacerdotes, aquilo não parou Jesus. Na noite que ele foi traído, apesar da angústia, apesar de estar ali, de depois dali ir para o Getsêmani, no Getsêmani suar grandes gotas de sangue, no Getsêmani precisar de companhia e encontrar 3 vezes os discípulos dormindo, aquilo não paralisou Jesus. Ele continuou para o alvo, ele continuou para o objetivo. Que nada venha paralisar você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que ficam paralisadas na vida espiritual, no propósito de Deus, e elas colocam a culpa em alguém. Foi minha esposa, foi o meu marido, foi o meu amigo. Eu estou frio por causa da igreja, porque ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém me visita. Eu estou frio porque minha esposa fez isso, porque meu marido fez isso, porque o pastor, ele falando, insinuou na pregação, e aquilo foi indireta comigo, me paralisei. Meu irmão, não se paralise por causa das pessoas, não esfrie por causa de ninguém, não deixe de servir a Deus por causa das pessoas, porque você não serve a Deus pelas pessoas, você serve a Deus pelo que Cristo Jesus fez por você na cruz do Calvário, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, nós temos que olhar para Ele, se inspirar nele, meu irmão. Não pare com o teu propósito por causa de ninguém, por causa de frustração, de decepções. Pessoas decepcionam, pessoas nos frustram. Por isso que a Bíblia manda olhar para Jesus, porque Jesus não decepciona, Jesus não vai deixar ninguém frustrado. Bendito seja o nome do Senhor. Não busque uma desculpa para a tua frieza espiritual, uma justificativa para o teu pecado, mas levante a cabeça, confesse o teu pecado, confesse tua frieza, você possa buscar o Senhor, e aí que Ele venha te aquecer, que Ele venha te renovar, que Ele venha te levantar, e você volte a servir ao Senhor, que nessa noite você possa voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Na noite que foi traído, o que ele faz? Ele toma o pão, e tendo o quê? Dado graças. Havia uma característica muito forte em Cristo, era que ele sempre dava graças. Você lembra que após sua ressurreição, que ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele começa a conversar com aqueles discípulos, e os discípulos com seus olhos fechados, o direito ainda fechado, eles não reconhecem quem era o Senhor.
Eu acredito que Jesus ressuscitou, né? E ela está, claro, com o seu corpo glorificado. E o corpo glorificado de Cristo devia ser um pouco diferente do seu corpo antigo. Porque Maria Madalena pensa que era um jardineiro, não é verdade? E ele teve que chamar o nome dela para ela poder dizer Rabi, Rabone, mestre. Estes discípulos também não reconheceram o Senhor. Andaram com ele e falaram, não é, do que tinha acontecido, e ele se faz de desentendido e pergunta, e começam a contar, e Jesus começa a falar do Messias. E quando ele pega o pão, que eles parem um lugar para fazer uma refeição, que ele pega o pão, que ele dá graças, aí eles percebem que é Jesus, e naquela hora Jesus some dali. Louvado seja o nome do Senhor. O fato dele pegar o pão e a maneira que ele agradecia era peculiar, era característica, e ali ele foi reconhecido pelos discípulos ao partir o pão e dar graças. Nós temos dado graças a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, meu irmão. Você pode dar graças a Deus porque hoje você já fez algumas refeições. Você pode dar graças a Deus porque você tem uma roupa para vestir. Você pode dar graças a Deus porque você tem um teto para morar. Você pode dar graças a Deus porque tem uma cama para dormir. Você pode dar graças a Deus porque tem uma família, tem um emprego, tem um trabalho, tem uma renda. Alguém aqui pode levantar a mão e dar graças a Deus? Que essa seja uma característica nossa, dar graças. A Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É em tudo, meu irmão, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, nós temos que ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele tendo dado graças, versículo 24, partiu, pegou o pão, partiu, e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se eu pegar esse pão, do jeito que ele está, e não o partir, e começar a comer, ele vai servir para mim. No momento que eu parto esse pão, e dou a alguém, serve para outro alguém. E esse outro parte e dá ao outro, vai servindo ao outro. É assim que tem que ser, amados. A bênção não é só para mim. Eu não sou o final da bênção. Você não é o final da bênção. Às vezes pensamos que nós somos o final da bênção. A bênção chegou em mim e em mim parou. Nós não podemos ser uma represa, represar, guardar. Nós temos que ser um rio. Amém, amados? Nós temos que ser um rio para que o que chegue nas nossas vidas sirva a outros, alcance a outros, abençoe a outros. Que a generosidade de partir tudo que nós temos, de ajudar, de contribuir, esteja no nosso coração, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A do homem é, quanto mais retém, mais tem. A de Deus é, Ele deu e distribuiu. E quanto mais deu e distribuiu, mais Ele recebeu. E aquele que reteve, menos vai ter. Quanto mais eu distribuo, mais Deus multiplica na minha vida. Quanto mais eu parto com o meu próximo, quanto mais eu abençoo as pessoas, mais eu serei abençoado. Em Atos diz, relembrando as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que todo espírito que te leva a reter, que todo falta de generosidade na tua vida venha ser arrancada em nome do Senhor Jesus. E que você venha ser generoso, e você venha ser abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele partiu aquele pão, no versículo 25, dizendo, versículo 24, né? É no 24 que eu estava? Isso. E tendo dado graças a Deus, partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado
por vós, fazei isto em memória de mim. O corpo, o pão que tipifica, que representa o corpo, e ele é partido e ele é dado. Fala da graça de Deus. Só no Evangelho existe a palavra graça. Em outras religiões, tem que ter obras para poder chegar à salvação. Mas no Evangelho não, é graça. Graça é favor imerecido. Estamos na mesa do Senhor. Nós que já tivemos em tantas mesas erradas, sim ou não? Alguns tiveram na mesa da bebedice, na mesa da prostituição, na mesa da feitiçaria, na mesa do pecado, na mesa da carne, na mesa das drogas. Em quantas mesas nós tivemos antes? Mas hoje, pela graça, não pelo que eu fiz, não pelo que você fez, não porque eu sou bonzinho, sou crentinho, de domingo à noite, uso uma gravata, não é? Não por mim, não pelo que eu sou, não por minhas obras, mas pelo que Ele fez, eu estou aqui. Eu não era digno, eu não sou digno, mas Ele me fez ser digno. Amém, amados? Você entende isso? Nenhum de nós éramos dignos de estar aqui. Nenhum de nós éramos dignos de ter o Espírito Santo em nós. Nenhum de nós éramos dignos de ter o nome escrito no livro da vida. Nenhum de nós éramos dignos de ter perdão de pecados. Mas Ele, com o seu sacrifício vicário na cruz, nos substituiu. Ele morreu por nós e nos fez digno. Nele eu sou digno. Nele eu recebo. Nele eu sou abençoado, porque nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é graça. Graça de Deus. Favor imerecido que estamos aqui. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Ruins, bons, generoso, não, abençoador, não, quem nunca matou ninguém, quem nunca, porque as pessoas dizem, né, mas eu nunca bebi, eu nunca prejudiquei ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca me prostituí, nunca adulterei, nunca, mas não é por isso que vai alcançar a salvação, porque não é por obras, não é por méritos, mas é a graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Foi por nós, amados. Foi por nós que Cristo morreu naquela cruz. Foi por nós que Ele recebeu os cravos nas suas mãos. Foi por nós que Ele recebeu uma coroa de espinho. Foi por nós que Ele foi açoitado. Foi por nós que Ele foi humilhado. Foi por nós que Ele foi pregado naquela cruz. Foi por amor de mim. Foi por amor de você. Foi por mim e foi por você. E não só por nós, mas pelo mundo inteiro. O sangue de Jesus é poderoso para salvar, para resgatar o mundo inteiro. Poderoso, aleluia. Não só por nós, foi por nós, por todos nós que Ele fez isso. O meu corpo que é dado por vós. E a ordem é: fazer isto em memória de mim. Não precisamos da Páscoa para relembrar a morte do Senhor, a sua ressurreição. Não precisamos do Natal para relembrar o seu nascimento, porque nós temos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia foi nos dada como essa celebração ímpar, única, para nos lembrarmos. Dizem os historiadores que a igreja primitiva, todo culto, celebravam a ceia. Todo culto era culto de ceia. Todo culto, eles relembravam a morte do Senhor. Façam isto em memória de mim. Então, um momento de ceia
É um momento de levarmos nossa mente, a nossa memória a Cristo, ao seu sacrifício. É um momento de tirarmos os nossos olhos das preocupações cotidianas. É um momento de tirarmos nossos olhos um pouquinho dos nossos sonhos, dos nossos projetos futuros. E um momento de olharmos para aquilo que interessa, para aquilo que realmente tem valor, que é a nossa salvação, que é a nossa vida com Deus. É um momento de lembrarmos que nós fomos salvos, que nós fomos separados. É um momento de lembrarmos que um preço foi pago para estarmos aqui, preço de sangue, sangue inocente. Paulo diz, ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que subiu ao madeiro. Ele se fez maldição por nós, para que hoje estivéssemos abençoados, para que hoje tivéssemos acesso à presença do Senhor. Então lembra disso, ele sofreu, ele padeceu, ele começou a derramar sangue lá no Getsemane, quando houve seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Ali dizem os cientistas que isso pode acontecer, mas é fatal. Mas ele não podia morrer naquele momento. A agonia era grande, porque não era uma simples morte. Ele não foi um Marte, mas ele estava levando sobre si os pecados, as iniquidades, as doenças, as enfermidades, as maldições de toda a raça humana, de Adão até o último homem que vai nascer na face da terra. Era muito pesada, aquele preço era muito grande. A dor era grande, o sofrimento era grande, não era qualquer coisa que estava acontecendo. Ele pagou esse preço por nós, e nós não podemos esquecer. A Bíblia diz que ele deu a sua vida por nós, e não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas. Ele não poupou seu único filho. Deus não poupou seu filho, antes deu por nós, nós que éramos mercadoria sem valor. Sabia disso, irmãos? Nós éramos mercadoria sem valor, no fim de feira que ninguém queria comprar. Era. A palavra redimir, remir, vem disso. Uma coisa que não tinha valor, mas ela foi redimida, ela foi comprada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que pagou um alto preço por nós. Como eu posso retribuir isso? Entregando a minha vida a Ele, servindo ao Senhor. O salmista Davi, que viveu antes de Cristo, que não viu o seu sacrifício, que não viu o seu sofrimento, que não viu o Deus que se esvaziou, que se fez homem, que morreu por nós, apesar dele ter profetizado nos seus salmos, ele não viu. E ele diz, o que darei eu ao Senhor, por todo o benefício, o que Ele tem me feito. Imagina nós, que diremos, que eu posso dar a Deus, como eu posso retribuir, por tão grande preço, por tão grande sacrifício, que Ele fez por mim, por tão grande amor, com o qual nos amou. O amor foi tão grande, que João, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que Deus amou o mundo, mas de tal maneira, ele não tinha palavras para dizer um adjetivo da maneira que foi, ele diz de tal maneira, a maneira foi grande, foi tal, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou. Não esqueça disso jamais. Não esqueça do sacrifício que Ele fez por você, jamais. Amém, queridos? Glória a Deus. E depois, no versículo 25 diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, ou de haver comido o pão com os discípulos, certo? Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Ele toma um cálice e ele diz: esse é o Novo Testamento. Esta é a nova aliança que eu tenho com vocês. A antiga aliança era feita com sangues de touros, sangue de cordeiros, sangue de animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sacerdote, de ano em ano, ele ia e entrava no Santo dos Santos. Sua roupa tinha sinos, e alguns dizem que tinha uma corda amarrada na cintura, porque ele entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício por ele e depois pela nação. E alguns dizem, a tradição diz, que seus sinos, as romãs que haviam na veste sacerdotal, parassem de badalar, é porque ele tinha morrido e ninguém podia entrar no Santo dos Santos para pegar o corpo. Então colocavam uma corda para puxar de lá. E aquele homem oferecia sacrifício, e quando ele saía vivo, era uma festa, porque diziam: mais um ano de remissão de pecados, mais um ano de perdão de pecados. Mas todo ano ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Os descendentes de Arão, todo ano tinham que entrar ali. Mas Jesus entrou uma só vez e ofereceu sacrifício perfeito por nós. E agora, queridos, ele não precisa mais do sacerdote que derrame sangue de animais no propiciatório uma vez por ano, porque Jesus derramou seu próprio sangue, sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e oferecendo um sacrifício perfeito por nós. E hoje, cada um de nós, com ousadia, pode entrar no Santo dos Santos para adorá-lo além do véu. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando Cristo ele morre naquela cruz, a Bíblia diz que há trevas sobre a terra. A Bíblia diz que santos homens de Deus ressuscitam e aparecem em Jerusalém, e o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ação divina, porque tudo que é de Deus acontece de cima para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Tudo que ligares na terra terá sido, olha o verbo, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Primeiro liga nos céus para poder ligar aqui na terra. E se ligarmos aqui na terra de acordo com o que está ligado nos céus, aí acontece. A igreja do Senhor tem esse poder. Então, ele diz: é a nova aliança, é um novo tempo, é uma nova hora, é um novo tempo, o tempo da graça, a dispensação da graça. Ela foi inaugurada ali. A antiga aliança, ela perdia o valor, e a nova aliança era feita através do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. E ele diz: olha, esse sangue, esse cálice, ele é o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes, 26, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Até quando vai ser a ceia? Até ele venha. Até que ele venha, vamos celebrar a ceia. Geração após geração vão estar celebrando a ceia até que o Senhor venha. E nós estamos anunciando a sua morte até que ele venha. Alguém morreu por nós, alguém nos libertou, alguém levou nossa maldição, nossos pecados, nossas dores. Alguém nos amou, ele nos amou primeiro. Vamos continuar celebrando até que ele venha. Aleluia, ele pode vir hoje. Amém, amados?
Eu preguei aqui sobre a volta de Cristo. Ele pode vir a qualquer momento. Será em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Meu querido, pode ser hoje. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Não é história de carochinha, não é conversa não, é a verdade absoluta. Jesus vai voltar. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor como? Indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, queridos, a ceia é uma bênção maravilhosa. É uma mudança de quadro, de história, tudo que Ele fez por nós. Rememorando, lembrando, anunciando a sua morte até que Ele venha. Mas não podemos vir aqui à ceia, comer deste pão, beber deste cálice, de qualquer jeito. Se você está em pecado, se você está na prática do pecado, não venha. Se você está vivendo num erro, não venha. Se você não está vivendo uma vida digna de um cristão autêntico e verdadeiro, não venha, porque você será réu. E o réu, ele vai ser sentenciado ou para condenação ou para absolvição. Não queira ser réu, não queira trazer uma sentença sobre a tua vida. Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. As coisas de Deus na nossa nação está sendo levada de qualquer jeito. Nós vemos pessoas que uma hora cantam no altar e outra hora cantam e tocam no mundo, num trio elétrico, numa festa para carne, numa festa onde Deus não é glorificado. Pessoas que vêm muitas vezes no altar sem vida. Isso haverá uma consequência, porque Deus, Ele é um Deus zeloso. Você lembra que quando Jesus chegou em Jerusalém, que Ele vai no templo e Ele vê ali os cambistas que vendiam e compravam ali. O que era o cambista ali? Pelo fato de, em Jerusalém, ser o templo, as pessoas ali ofereciam sacrifícios ao Senhor, e eram de animais. Ninguém poderia chegar ali de mãos vazias. E o animal que tinha que ser levado, tinha que ser vivo, e tinha que ser bom, tinha que ser o melhor. Mas ali o povo vinha, e os cambistas vendiam animais para o sacrifício. E Jesus não se agradou daquilo, porque o povo não estava oferecendo o melhor com excelência. Jesus derruba as bancas. Ele pega uma corda, faz chicote e dá chicotada nas pessoas. E os discípulos lembram que está escrito que o zelo por sua casa o consumirá. Temos que ser zelosos com as coisas de Deus. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não podemos aceitar as pessoas fazendo de qualquer jeito. Houve uma igreja em Apocalipse que o Senhor elogiou e disse: vocês têm ao meu favor que vocês colocaram à prova alguns que se diziam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eu gostei disso de vocês. Vocês tiveram zelo, discernimento. O povo anda sem discernimento, amados. É cada trepeça colocando no altar para pregar, para ser pastor. Eu falei sobre isso no nosso grupo. Tem pessoas que estão comendo comida contaminada. E eu perguntei, se você fosse um restaurante e você soubesse que o pessoal que produz a comida não produz com higiene, você comeria naquele restaurante? Assim são muitos. Você vê, vou dar um exemplo aqui. Eu peguei no pão, não foi? Mas o pão está
protegido. Eu estou falando aqui e saliva está voando, pode chegar aí, né, irmão? Mas o cálice está protegido, ninguém vai tomar isso aqui não, isso aqui é só para ornamentar. Está tudo protegido aqui, questão de higiene. Assim é na vida espiritual, meu irmão. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós comemos e com quem está nos alimentando. Eu não consigo chegar em um local sabendo da pessoa que está ministrando e que a pessoa não tem vida e ficar ali e ouvir, receber. Eu não aguento, eu não consigo, eu não fluo. Eu não quero comer comida contaminada. Então, pessoal de louvor, pessoal de dança, pessoal do altar, vigiem. Porque não há nada encoberto, não há nada oculto que não seja revelado. Quantas pessoas que já vieram ministrar aqui e pecaram, fazendo coisa errada, e Deus mostrar, lá na frente, Deus mostrar. Vamos cear aqui. Eu não vou estar investigando a vida de ninguém, nem perguntando a cada um como é que está no altar, que veio no altar, está bom em casa, como é que está a internet, você está acessando tudo certinho, nada pornográfico não, está pecando não está se corrompendo não, está roubando não, você mentiu ou não, ninguém vai fazer isso não. É uma questão de consciência com Deus. Eu acho isso aqui, amado, tão sério, que vocês veem que às vezes eu deixo de ministrar a ceia. Eu ficar adiando ministrar a ceia. Porque eu acho tão sério isso aqui, responsabilidade tão grande. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, eu estou livre. Se alguém vier tomar a ceia em pecado, eu estou livre. Porque os que estão disciplinados, quando saem, eu converso, eu pergunto: está tudo certo? Está com a vida no altar? Está digno para tomar ceia? Não sai na disciplina, né? Eu digo isso. Se a pessoa disser, está ok, ela é Deus. Porque as pessoas hoje mentem, muitas vezes para o pastor, para o sacerdote que está à frente, e não medem as consequências. Ananias e Safira mentiram para Pedro. E Pedro diz: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Primeiro tu vai morrer. Morreu Ananias. Chegou Safira, venderam a propriedade, vendemos. Vendeu por quanto? Portanto, olha, aquele rapaz aí acabaram de enterrar o teu marido. E vão te enterrar também. Ela suspira e morre ali. Isso na graça, viu, irmão? Isso era graça, não era Antigo Testamento, não, é graça. Então, cuidado, porque o negócio é sério. Ficando mais sério aqui, viu, irmão? Aí ficando mais sério aqui. Versículo 28. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse momento aqui, irmãos, não é de você ficar apontando o dedo e dizendo: olha quem está ceando. Eu sei o que ela fez no verão passado. Eu sei o que ele fez. Eu estou ligado. Eu vi aquela publicação lá no Face. Me contaram, me disseram. Nesse momento não, irmão. Momento de se examinar você mesmo. Eu como pastor aqui, como líder, eu estou pregando aqui, mas eu tenho que me examinar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver como é que eu estou, fazer um autoexame da minha vida espiritual. Será que eu estou bem? Estou com vida com Deus? Estou em dignidade? Estou em santidade? Eu tenho que olhar para mim, fazer um autoexame. Amém, irmãos? Cada um vai fazer seu autoexame aqui. Não fique dizendo: olha, fulano nem veio, nem fez ceia. Tu visse, moleque, fulano faz umas 2 ceias que não ceia. Que foi? Será que foi o casamento? Será que foi? Meu irmão, se preocupe não, tome conta da sua vida. Vida, cada um tem uma, né, irmão? Para cada um tomar conta da sua. Tome conta da sua vida. Tome conta de você. Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, tu salvarás a ti e aos outros. Cuida de ti, Timóteo. Eu tenho que cuidar de mim. Cuidar do rebanho, eu tenho que cuidar de mim, irmão. Porque se eu não estiver bem, eu tenho que vir no altar. O que é que eu vou dar a vocês?
que eu vou ministrar a vocês? Qual é o conteúdo que eu vou ter? Qual é a autoridade que eu vou ter? Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Então cuide cada um de si. Aponte para ninguém hoje. Não murmure de ninguém hoje. É você e Deus. E ele continua aqui. Estou já terminando, irmãos. Ainda está cedo demais. Aleluia. Glória a Deus. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu tenho que discernir o corpo, discernir a igreja. Eu tenho que discernir quem eu sou no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Eu tenho que ter esse discernimento do corpo de Cristo. Versículo 30. Eis a razão, porque entre vós muitos o quê? Fracos. Olha a lista aí. Muitos fracos. Que mais? Doentes. E não poucos que o quê? Dormem. Vamos lá. Por causa disso, porque não faz do corpo, porque não examina a si mesmo, porque come o pão e bebe o cálice indignamente, muitos estão fracos. Há entre vós muitos fracos, fraco na fé, isso enfraquece. Você não pode vir aqui tomar ceia de qualquer jeito, porque você vai enfraquecer. Você vai ficar mais fraco na fé ainda. Muitos fracos, muitos doentes. Olha a sentença, pode trazer doenças, enfermidades. Muitos que dormem, o que é dorme, irmão? Morreram. Dorme é morrer, assim, dormem é morrer. Morreram. Muitos morrem, pode sentenciar. Você pode vir aqui de qualquer jeito. O pastor nem sabe, ninguém está sabendo. Mas Deus está vendo, irmãos. Os olhos de chama de fogo que percorrem toda a terra, ninguém se esconde dele. Eu posso me esconder de você, você pode se esconder de mim, você pode se esconder da mulher, você pode se esconder do marido, pode se esconder do pai, pode se esconder da mãe, pode se esconder de todo mundo. Eu duvido você esconder de Deus. O salmista disse: para onde eu irei da presença do Senhor? Para onde me ausentarei da sua presença? Se eu subir no céu, ele está lá. Se eu for no céu, no inferno, ele vai estar lá. Se eu navegar no meio do mar, se eu ficar na escuridão, não vai adiantar, porque luz e trevas para ele é a mesma coisa. De onde me ausentarei da presença do Senhor? Ele está vendo. E continua aqui 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Disciplina de Deus. Tem coisa que é a vara de Deus, irmão. Que é a disciplina de Deus, que é o açoite de Deus na nossa vida. Lutas, problemas, situações, adversidades, que elas são oriundas de Deus, elas vêm de Deus, permitidas por Deus para nos disciplinar. O que é uma disciplina? É quando eu pego meu filho ou minha filha e eu disciplino ele, eu dou uma palmada nele, ou eu tiro alguma coisa dele, para que não volte a fazer o que é errado, para que ele aprenda a lição. Nós somos filhos. Quem é filho, dá glória a Deus aí. Se você é filho, você é disciplinado por Deus. Tem lutas que eu vejo que é Deus. Não adianta nem orar essa luta de Deus. Quando é disciplina de Deus, nem ore. Se conserte. Se conserte. Problema, luta, adversidade, que é Deus com o açoite dele. Deus disciplina a quantos ama. Deus açoita aqueles a quem ele tem por filho. E diz mais. E acaba, né, no versículo. Eu vou acabar aqui no versículo 32 mesmo. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ficar de pé, meus amados, nessa hora, todos. Aleluia. Pode fechar a nossa gravação.